Então a gente estava falando sobre o que o padre Aníbal de França escreveu de um testemunho da Luísa. Ele disse: Nosso Senhor, que sempre faz crescer as maravilhas de seu amor, século após século, parece com esta virgem a quem ele chamou a menor de todas que ele achou na terra, estéril de todo tipo de educação, que queria transformá-la em um instrumento perfeito para uma missão tão sublime, a qual nenhum outro pode comparar. Em outras palavras, a missão do triunfo da vontade divina em toda a terra, em conformidade com o que é dito no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E Jesus diz a Luísa: mas o mais importante é que é repetidamente dito essa oração. E é prometido que agora estamos já no limiar de uma era gloriosa e iminente de paz universal, da vinda do reino de Deus na terra como no céu. E nós queremos confirmar isso através do Papa João Paulo, Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 2 de fevereiro de 1996, que ele permitiu a cópia dos volumes originais de Luísa, que até então estavam estritamente reservados nos arquivos do Vaticano. Em 15 de dezembro de 2001, com a permissão da Diocese, é aberta uma escola primária em Corato, nomeada e dedicada a Luísa. Em 16 de maio de 2004, o Papa São João Paulo II canoniza Aníbal de França, o extraordinário diretor de Luísa. Em 29 de outubro de 2005, o Tribunal Diocesano e o arcebispo de Trani, Giovanni Battista Pichierri, tornou positivo o acordão da Luísa depois de cuidadosamente examinando todos os seus escritos e testemunhos de sua vida heróica. E no dia 24 de julho de 2010, ambos os censores teológicos cujas identidades são secretas, nomeados pela Santa Sé, aprovam os escritos de Luísa, afirmando que nada nele contém se opõe à fé ou à moral cristã católica, além já da aprovação dos teólogos diocesanos, da Diocese de Corato em 1997. E estamos cientes, qualquer pessoa sem o menor conhecimento de um misticismo e sobre profecias, revelações particulares, percebe que é categoricamente impossível que estejamos lidando com uma mística com revelações falsas, pois página por página, volume após volume, década após década, as revelações de Jesus a Luísa têm como todo o seu propósito promover a vinda do reino na terra. Se apenas nós queremos isso e desejarmos de todo o coração o dom de viver na vontade divina, será o maior presente possível. E é tão simples, sendo que é apenas o desejarmos e pedirmos. Esse é com certeza o maior presente possível para esse tempo de caos em que nós estamos. E não é uma nova Bíblia, as revelações de Luísa. É apenas uma revelação particular a qual Jesus dá a maior importância, chamando de Evangelho do Reino da Divina Vontade, que só se completa e não elimina nada que veio antes de fato. E que pressupõe que você já esteja falando, que isso é uma novidade, é algo novo. Não, é tudo assim, complemento do que nós já sabemos da palavra de Deus, dos escritos, dos nossos santos padres, doutores da igreja, dos magistérios e tudo mais. Tudo corrobora, tudo concorda com tudo, só vai colocando os pingos nos is. Então, é um presente que Deus mandou para nós. Em janeiro de 2016, O Sol da Minha Vontade, a biografia oficial de Luísa é publicada pela própria editora oficial do Vaticano, de autoria de Maria Rosário Del Genio, que contém o prefácio do cardeal José Saraiva Martins, que é o prefeito emérito da Congregação para a Causa dos Santos, endossando fortemente Luísa e suas revelações de Jesus. E em novembro de 2016, o Vaticano publica o Dicionário do Misticismo, um volume de 2.246 páginas, editado por padre Luigi Borriello, um italiano carmelita, professor de teologia em Roma e consultor para vários vaticanistas. Luísa recebeu sua própria entrada neste documento oficial. E em junho de 2017, o recém-nomeado postulador da causa de Luísa, Monsenhor Paolo Rizzi, escreve: apreciei o trabalho realizado até agora, tudo isso constitui uma base sólida como forte garantia de um resultado positivo. A causa está agora em um estágio decisivo ao longo do caminho. Então Luísa fala: nunca negligencie o rosário. A proteção divina sempre assiste à igreja e tudo que ela contém veio do céu. Sacramentos e doutrinas, isso é Luísa Picarreta quem disse. Ouça seu evangelho e se torne um santo. Isso não muda leis,
doutrina, não há sacramentos novos e não substitui nenhuma das revelações particulares que o céu já nos abençoou. Mas, na verdade, o livro do céu de Luísa, com as revelações dela, somente confirma todas e as dá plena certeza de quem está nos apontando o reino de Deus e sua justiça. Em todos os seus escritos nos responde tudo a nós, que podemos viver da vontade de Deus e ver realizado assim poderosamente a coroa de todas as revelações de todos os demais profetas e místicos que já nos trouxeram. Nas revelações da Santa Faustina, nós lemos, no entanto, que a alma que recebe essa graça sem precedentes de união com Deus não pode dizer que vê Deus face a face, mas mesmo aqui existe um véu muito fino de fé, mas tão fino que a alma pode dizer que vê Deus e fala com Ele. Ela é divinizada, Deus permite que a alma saiba o quanto Ele a ama, e a alma vê que almas melhores e mais santas do que ela não receberam a mesma graça. Por isso, é preenchido com um santo espanto, que a mantém em profunda humildade, se infiltra. Em seu próprio nada, o santo espanto, quanto mais ela se humilha, mais Deus se une a ela e desce a ela. Em um momento, a alma conhece Deus e se afoga nele, conhece toda a profundidade do insondável, e quanto mais profundo esse conhecimento, mais ardentemente a alma o deseja, conforme o verso do Diário de Santa Faustina, número 771. Ó, quão difícil será para vir o reino, disse Luísa. E Jesus responde: o que parece difícil para você não é difícil para Deus. Quando o Divino Fiat decide fazer um ato, ele triunfa de tudo. Eu faço o que estabeleci, e o que está estabelecido que nossa vontade deve reinar, e seu reino virá sobre a terra. É como se já estivesse toda a mudança preparada. Só falta ao humano desocupar o espaço para ver a mudança. Jesus, olha que lindo, né? Que Jesus fala. É como se a mudança do reino estivesse já prontinho no céu, debaixo, acima das nuvens, e só basta a gente dar o nosso passo, desejar e falar: vem divina vontade, reina no meio de nós. Então você que acha que vai falar assim: não, então eu não quero, você não tem esse poder, tá? Ninguém tem esse poder de dizer que não quer o reino da divina vontade. A pessoa que disser: ah, então já que eu não quero, não vai vir, não existe isso, tá? Jesus fala claramente que vai vir de qualquer jeito, e aquele que não quiser vai ser retirado da terra e vai ser, eliminado, porque Jesus, infelizmente, o que ele tinha que definir, ele já definiu sobre esse fato. Aquele que quer a mim, eu quero. Aquele que não me quer, eu também não quero. Então, Jesus é claro nisso, então a gente tem que ficar ciente, né? Não tem como você se opor a esse reino da divina vontade. É impossível, não tem como se opor. Esse será o evento mais glorioso já acontecido na Terra, e ele só será possível para aqueles que se esvaziarem de qualquer apego humano. Os escritos de Luísa, Jesus dá a maior importância para que estudemos e ruminemos todas as suas palavras. Através da luz pura do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode nos dar a graça de penetrar profundamente na compreensão deste presente. Todos, desde os mais simples atos, já colaboram para pedir o reino da divina vontade. Desde orar o Pai Nosso até a pessoa meditar e girar nos giros e rodadas da santificação para reparar o coração de Jesus. Tudo o que for feito para partilhar esse conhecimento é bem-vindo. Os escritos de Luísa são chamados por Jesus como o Evangelho do Reino da Divina Vontade. Não substitui a Bíblia, mas a completa e nos dá toda a chave principal de leitura das Sagradas Escrituras e das mensagens místicas dos santos da Igreja desde seu nascimento. Ouça esse Evangelho do Reino da Divina Vontade somente à luz das Sagradas Escrituras e das luzes já fornecidas aos papas, doutores e santos da Igreja Católica e seus místicos. Os escritos de Luísa não interferem na vida sacramental, mas somente dá total cumprimento aos frutos espirituais provenientes dos mesmos. Todos os atos humanos mais simples, desde acordar de manhã, andar, lavar a louça, trabalhar, tudo é possível de ser feito dentro da vontade divina. Essas revelações são a coroação de todas as verdades já ensinadas pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A vinda do Reino de Deus na Terra é prometida por muitas profecias de papas e revelações aprovadas do que se possa contar, mas apenas não só promete o reino, mas tem o poder de trazê-lo fisicamente sobre a terra
numa era da paz profetizada por Nossa Senhora de Fátima e confirmada a muitos outros santos e profetas da Igreja. Essas revelações estão se tornando conhecidas e não podem deixar de ser apenas conhecidas, mas vão ser vividas plenamente na prática. Deve-se haver o processo para a pessoa se esvaziar de sua vontade humana e perceber claramente os sinais da vontade divina atuando na alma, pois estamos sendo chamados para fazer parte de um exército, uma milícia dos filhos da divina vontade, que são conhecidos como os santos dos últimos dias, que serão os que irão passar pela grande tribulação que antecede a vinda do reino. Esses serão fortes guerreiros com luz infusa, conseguirão renunciar suas vidas para não negar a Jesus nos momentos mais terríveis que sobrevier. Entremos em ordem de batalha, primeiro através da renúncia de nós mesmos e digamos fortes: Jesus, eu confio em vós, seja feita a vossa vontade. Eu te dou a minha vontade, por favor, dê a sua vontade em troca e deixe seu reino vir e sua vontade divina reinar para sempre. As pessoas, conhecendo o grande bem, estão se preparando, né? E estou me preparando por aqueles que sabem sobre essa minha vontade, que temporizam ainda. Espero por eles a fim de arremessar estas verdades no meio do mundo. Jesus, a Luísa. E Jesus, ele fala como o reino da divina vontade vai se desenrolar. Ele fala isso em dia 30 de janeiro de 1930. Ele diz assim: minha filha, da mesma maneira que o reino da redenção ocorreu, assim será realizado o reino da minha vontade. Pode-se dizer que a redenção estava indo ao redor do mundo em uma turnê que ainda não foi totalmente concluída, porque nem todos os povos ainda conhecem a minha vinda à terra e, portanto, são privados de seus bens. E preparar e dispor os povos para o grande reino da minha vontade divina, portanto, é como minha redenção teve início, não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação havia um pequeno núcleo daqueles que me esperavam. Havia ela que me escolheu como mãe, São José, que tinha que ser o meu pai adotivo, e nesta nação eu me manifestei aos profetas, deixando que eles soubessem que eu viria à terra. Era certo que onde você sabia a minha próxima vinda, eles foram os primeiros a me ter entre eles. Então, Jesus, ele diz claramente que são poucos, né, que sabiam que ele ia vir, são poucos que pediram a redenção e ele veio. Então, nós que somos o Brasil, Fiat Voluntas Tua Brasil, somos poucos que sabemos e ele não vai deixar de vir por causa de poucos, tá vendo? Então, claramente, eu me manifestei aos profetas, deixando que eles soubessem que eu viria à terra. Era certo que onde você sabia da minha próxima vinda, eles foram os primeiros a me ter entre eles. E embora fossem ingratos e muitos não quisessem me conhecer, mas apesar disso, quem pode negar que minha Mãe Celestial, os apóstolos, os discípulos eram da nação judaica? E quem foram os primeiros anunciadores que exibiram minha vida a dar a conhecer às outras nações minha vinda à terra e os bens que estão em minha redenção? Assim também será com o reino do meu divino Fiat. Os países, as províncias, o reino que terão sido os primeiros a conhecer o conhecimento da minha vontade divina são os profetas, de sua vontade expressa que deseja vir a reinar no meio das criaturas. Será os primeiros a receber os bens que o seu reino trará. Então nós que estamos aguardando o reino, somos os profetas, somos anunciadores e nós já estamos experimentando o reino em nós pela esperança que nós estamos vivendo, né? Pela certeza, pela clareza, pelo conhecimento do dom de viver na divina vontade que já está à nossa disposição. Nós já pedimos, né, do jeito que Deus quer, com o dom, né? Já temos o dom de viver na vontade divina e nós vamos esperar o reino, vamos pedir e vamos implorar do mesmo jeito que Nossa Senhora implorou, do mesmo jeito que ela pediu durante toda a sua vida. Seus 15 anos antes de Jesus nascer, ela pediu, ela implorou, ela sonhou, ela imaginou e aconteceu. Então nós somos agora Nossa Senhora deste tempo. Nós somos José deste tempo, né? Esperando, pedindo, implorando esse reino. E então, avançando em seu conhecimento, fará sua vez entre as gerações humanas. Minha filha, há muita analogia, né? Comparação entre a redenção, como foi feita, e o reino da minha divina vontade, como acontecerá. Veja, na minha redenção escolhi uma virgem que aparentemente não tinha importância alguma, de acordo com o mundo,
nem de riqueza, nem de altura de dignidade ou de lugares que a indicassem. A cidade de Nazaré não era importante, era uma casa pequena, era tudo isso que ela tinha. Mas apesar de ter escolhido de Nazaré, queria que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, né, ligada a Jerusalém, onde tinha o corpo dos pontífices e sacerdotes que então representavam e anunciavam minhas leis. E para o reino da divina vontade, eu também escolhi uma virgem que aparentemente não tem muita importância, nem de grande riqueza, nem de altura, nem de dignidade, da cidade de Corato em si, que é uma cidade importante pertencente a Roma. Olha como Jesus considera Roma. Então, você que não considera Roma como a parte da igreja, é Jesus quem está dizendo isso. Ele considera Roma como o centro da igreja dele. Então, se você até hoje não aceitou a Igreja Católica Apostólica Romana, hoje é o dia de você abaixar a crista e falar: uau, eu acho que eu estava errado, tá? Então, presta atenção, você que não é católico, você que questiona a Igreja Católica, saiba, é Jesus pessoalmente que escreveu isso aqui, através das mãos de Luísa. Foi ele ditando para ela, tá bom? Onde reside em mim o representante na terra, o romano pontífice, de onde partem minhas leis divinas, tá vendo? O Papa Francisco de hoje, tá? O Papa da época de Luísa, tá? Como um dever é feito para tornar minha redenção conhecida, ele tem o dever de fazer a redenção ser conhecida pelos povos, e ele faz isso. Nosso Papa, ele faz isso. Então, ele está fazendo a vontade divina. Então, não tem nada de errado aí vocês falando que o Papa é antipapa, não tem nada a ver, tá? Como um dever é feito tornar minha redenção conhecida pelos povos, assim um dever será feito para tornar conhecido o reino da minha divina vontade. Então, falta isso. Falta ele fazer a gente conhecer o reino da divina vontade. O Papa tem que começar a falar sobre isso. Mas a gente não vai ficar esperando. Então, a gente já vai falar, né? Jesus quer que a gente fale. Pode-se dizer que ambos andam de mãos dadas no caminho e como deve ser realizado o reino do Supremo Fide. Então, como naquela época, tinham os romanos, tinham os pontífices lá da época da redenção, e eles não souberam de Jesus. Eles ouviram falar, o Herodes ouviu falar lá de Jesus, né, que tinha nascido um nenenzinho, que era o rei dos judeus, que era o Messias, né, todo mundo ficou meio perdido lá, mas ninguém sabia quem era Jesus. Né? E o reino vai vir do mesmo jeito. Às vezes o Papa está ignorando também, do mesmo jeito que, né, naquela época eles ignoraram, e o reino vai vir, o Papa mesmo sem saber, mesmo sem falar de nada, vai vir. Mas aí depois que vir o reino, aí a igreja vai ser obrigada a falar, vai ser obrigada a divulgar isso para o mundo que vai estar ainda existindo depois dos castigos, depois dos flagelos, depois de ter destruído o mundo, muitos países. Vai ter acontecido tudo isso que a gente sabe, esse caos financeiro, de repente uma guerra nova que vai acontecer, e de repente o anticristo, que com certeza é real, vai acontecer, a profecia vai acontecer, e tudo mais, a tribulação, tudo vai acontecer. Então, tudo que já está, né, que já está aparecendo que vai acontecer, é tudo vontade divina. É tudo para acontecer o reino da divina vontade. Então, fique tranquilo, porque é tudo parte do processo. A gente tem que compreender, entender e aceitar. Amém? Então, é isso. Espero que você tenha entendido quem é Luísa Picarreta, né? Essa graça tão grande que está descendo sobre nós é a esperança para esse caos que nós estamos vivendo hoje. É isso que você tem que divulgar a partir de hoje. Não é ficar divulgando sensacionalismo de outras coisas que vocês estão falando tanto aí. Tudo que estiver acontecendo, pode falar, mas fala sempre, olha, tudo isso está acontecendo por causa que vai vir o reino de Deus. Tudo isso está acontecendo, o anticristo vai aparecer por causa do reino de Deus. Então você que tem um canal no YouTube, começa a falar a verdade. Para de falar mentira, Jesus. Meu Pai do céu, Jesus está triste com tanta mentira e tanta gente se promovendo, se autopromovendo. Pessoa, eu sou inteligente, eu sei de tudo, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Jesus detesta esse tipo de gente. Por favor, se você tem algum interesse de fazer um bem para a humanidade, se você quer falar alguma coisa boa para a humanidade, fala a verdade, pelo amor de Deus, e não coloque você no auge. O seu nome não tem que aparecer, o nome de Jesus é quem tem que aparecer. Amém? Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe a todos e até mais.